Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Agora, por favor, passe comigo algumas páginas da sua Bíblia e vamos lá para o final do Sermão do Monte. Versículo de número 28 e 29. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, olha o que o texto diz. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas, capítulo 7, versículo 28 e 29. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu não sei se você se lembra, no ano de 2006, as redes sociais fizeram uma pesquisa, Meu Futuro. E essa pesquisa era o seguinte: nós vamos votar quem é o maior brasileiro da história. Não sei se você se lembra disso. 2006. Fizeram uma pesquisa na internet, votaram, e num dia que eles separaram para dar o veredito, uma pessoa ganhou. Quem era esse homem? Esse homem era um mulato de 1,57 m, de 48 quilos, franzino, baixinho, cabeçudo, prognata. Esse homem era ligeiramente calvo, mas dono de uma cultura e de uma inteligência gigantesca. Esse homem falava 4 línguas. Ele era jurista, advogado, economista, político e escritor. O busto desse homem emoldura a parede do Senado Federal. Qual o nome desse homem? Que foi eleito o maior brasileiro da história? Rui Barbosa. Rui Barbosa, irmãos, foi um homem de um intelecto supremo. Para você ter uma ideia, Rui Barbosa, quando viveu alguns anos em Londres, ele ensinou inglês para os ingleses. Ele falava fluentemente 4 línguas. E ele escreveu na íntegra, sozinho, a primeira Constituição do Brasil República. Rui Barbosa recebeu a alcunha de Águia de Aia. Quem se lembra desse termo? Por causa da participação dele, exemplar, laureada, na 2ª Conferência de Paz na Holanda, na cidade de Amsterdã. Rui Barbosa, querido, quando ele entabulava um diálogo, você precisa andar com um dicionário do lado. Tamanha que era a erudição desse homem e as palavras que ele usava. Aliás, existe um fato folclórico e hilário sobre Rui Barbosa. Rui Barbosa morava numa bela casa no Rio de Janeiro, era carioca, no bairro do Botafogo. Inclusive hoje é o museu de Rui Barbosa, o primeiro museu, meu pastor, dentro de uma casa transformada em museu, o primeiro no Brasil. Conta-se um fato que certa feita, tarde e noite, Rui Barbosa saiu no quintal da sua casa e ele deu de cara com um ladrão de galinha. E esse ladrão estava com a galinha nas mãos. E de repente, quando ele sai da casa dele e dá de cara com o ladrão de galinha, ele olha para o ladrão de galinha e diz assim: ó seu bucéfalo, não é pelo valor intrínseco deste bípede, mas por teres invadido os apocrâneos da minha casa. Se o fazes por necessidade, transijo, mas se for para desmoralizar a minha autoprosopopeia de homem público, partir-te-ei em metatos, e reduzir-te-ei a cinzas cadavéricas da morte.
Quando ele terminou de dizer isso, o ladrão estava com o olho arregalado nele, com a galinha na mão. O homem virou e olhou para ele e falou assim: e aí, seu Rui, eu levo ou não levo a penosa? Irmãos, Rui Barbosa era dono de uma cultura avassaladora, mas a pedagogia dele era sofrível. Ninguém entendia o que aquele homem falava, diferente da pedagogia de Jesus. Jesus, irmãos, era conhecido como mestre. Não era à toa que as pessoas o chamavam de rabi. A Bíblia diz no texto que lemos que ele ensinava como quem tem autoridade. E quando ele ensinava, irmãos, as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Certa feita, em João capítulo 7, eu já falei isso aqui na igreja, um grupo de soldados foram destacados pelos fariseus e pelo sinédrio para prender Jesus. E naquele tempo, irmãos, se os soldados não cumprissem a ordem, eles poderiam ser o quê? Mortos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que esses homens voltam com as mãos vazias. E quando eles chegam diante do sinédrio, eles perguntam, capítulo 7, versículo 45 e 46, aonde ele está? Os guardas então olham para os seus senhores e dizem assim: nós não podemos trazê-lo, porque ninguém fala como ele fala. Qual era o segredo de Jesus que nós perdemos? Por que o ensino de Jesus era tão eficaz? Por que as suas palavras penetravam tanto no coração das pessoas? O que Jesus tinha que a sua igreja perdeu? Qual era o segredo dessa pedagogia gloriosa? Que a Bíblia diz que quando Jesus falava, as multidões ficavam fascinadas. E olha que naquele tempo não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha nada. Mas as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina. E a Bíblia diz que ele os ensinava como quem tem autoridade. Porque Jesus era chamado de um mestre incomparável. O que nós precisamos, irmãos, resgatar com respeito à pedagogia, ao ensino de Jesus, nas nossas igrejas e nas nossas profissões? O que nós perdemos nesse processo que a gente fala, mas parece que não acontece nada? Jesus, irmãos, era um mestre por excelência. Aliás, certa feita os discípulos de Jesus chegaram perto dele e disseram assim: Senhor, fica mais um pouco aqui na cidade conosco. Ele diz assim: não, eu não posso ficar, porque eu preciso pregar ainda em outras cidades, pois para isso é que eu vim. A Bíblia diz que quando Jesus chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga e ensinava na sinagoga. O evangelho de Lucas é o evangelho do ensino de Cristo. A palavra Cristo ensinava aparece mais de 35 vezes no evangelho de Lucas. É o evangelho por excelência do ensino, e Jesus era por excelência um mestre, alguém que dominava a palavra. E quando ele falava, a Bíblia diz que as pessoas ficavam embevecidas e maravilhadas. Amém? Qual o segredo de Jesus que a igreja precisa resgatar? Porque Jesus era conhecido como um mestre incomparável? Creio eu, irmãos, por algumas razões que eu quero discorrer nessa noite rapidamente. Em primeiro lugar, Jesus, irmãos, era um mestre incomparável porque ele era ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem. Jesus era um mestre incomparável porque quando ele veio para pregar o evangelho. A parábola do semeador em Marcos capítulo 4, quando Marcos elenca uma série de parábolas que Jesus conta uma após a outra, a primeira e a chave de compreensão de todas as outras é a parábola do semeador, e é a única que Jesus explica.
E ele diz assim: olha, a semente é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio para ensinar e pregar a palavra de Deus e o Evangelho. Agora, irmãos, a diferença gritante era que ele também, ao mesmo tempo, era a mensagem. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, tem um texto maravilhoso que João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em outras palavras, a palavra, o verbo ali é o Logos, é a palavra de Deus. Os discípulos compreenderam que essa palavra foi encarnada na pessoa de Cristo, e ele era o mensageiro e a mensagem ao mesmo tempo. É por isso, irmãos, que o ensino de Jesus era tão fascinante, porque Jesus encarnou na própria vida o que ele ensinava. Você quer ver um exemplo? No Evangelho de João, o nosso querido César já ensinou aqui na escola dominical que tem 7 sinais, e o pastor Luciano também falou sobre eles. E o interessante é que no Evangelho de João segue essa esteira daquilo que Jesus fala e ensina, é aquilo que ele faz e vive. Você quer ver um exemplo? Jesus declarou lá o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E logo em seguida ele restaura a visão do cego. Jesus faz uma declaração lá em João capítulo 6 maravilhosa. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, e aquele que come a minha carne come a verdadeira comida. Mas logo em seguida ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em João capítulo 11 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. E no mesmo capítulo ele ressuscita Lázaro. Pastor, por que Jesus era um mestre incomparável? Porque Jesus era ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem. Em outras palavras, o que ele ensinava, ele vivia. Esse, irmãos, foi um grande debate que Jesus teve com os fariseus, em Mateus 23, ele os chamou de hipócritas. Por quê? Porque dizem, mas não fazem. Mas Jesus não, irmãos, Jesus encarnou a sua mensagem, e é por isso que ele era um mestre incomparável, e nesse ponto, nós precisamos muito seguir o seu exemplo. Não que você vai encarnar como Jesus encarnou o Evangelho, isso é só ele, mas cá para nós, irmãos, se nós temos uma mensagem a pregar, o mínimo que se espera é que a gente vive essa mensagem, porque quando a gente vive o que prega, a gente dá credibilidade à mensagem, mas quando a gente não vive o que prega, a gente afasta as pessoas dessa mensagem e gera hipocrisia na própria vida. Portanto, meus amados, nesse quesito, meu pastor, nós precisamos refletir se aquilo que sai dos nossos lábios tem pregado só aos ouvidos ou também aos olhos. Quando Paulo chegou em Tessalônica, a Bíblia diz assim: olha, os transtornadores chegaram aqui, os subversivos chegaram aqui. E Paulo, a escrever a carta aos Tessalonicenses, ele diz que quando ele chegou em Tessalônica, ele chegou em palavras e em atitudes. Precisamos de crentes hoje que preguem aos ouvidos, precisamos. Você ficou sabendo do Descende que teve aqui no Brasil, né? O Descende foi uma grande mobilização de jovens que a associação e a fundação Billy Graham dos Estados Unidos promoveu no Brasil. Uma grande mobilização de jovens no Morumbi, mais de 30.000 jovens no estádio. Pregadores, pastor Jeremias esteve lá, reverendo Hernandes. Temos grandes pregadores, irmãos,
que pregam aos ouvidos. Mas Jesus fazia tanta diferença, porque ele pregava aos ouvidos, mas também aos olhos. A pessoa precisa ouvir a sua mensagem, mas a pessoa precisa ver a mensagem em você. Você não pode apenas dizer que é crente, você precisa comprovar com as suas atitudes que você é. Você não pode apenas dizer, mas você tem que dizer e por todas as forças tentar ser a mensagem que você prega. Em segundo lugar, queridos, por que Jesus era um mestre incomparável? Porque ao ensinar, Jesus se utilizava de experiências comuns, cotidianas. No próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 33, a Bíblia diz que quando Jesus ensinava as multidões, ele ensinava por meio de parábolas. E sem as parábolas ele não ensinava absolutamente nada a ninguém. Pastor, o que são as parábolas? O que eram essas pérolas que Jesus criava na hora, que Jesus de repente transmitia daquele coração imenso que é o coração de Deus, e a coisa saía prontinha, sem edição, sem nada? O que eram essas parábolas? Irmãos, parábolas eram histórias que Jesus contava do cotidiano comum do aldeiano da Palestina, histórias daquilo que as pessoas viam todos os dias e estavam todos os dias acostumados com elas. Jesus, irmãos, era um homem que passava por esse mundo com os olhos abertos, e tudo para ele era motivo dele extrair uma bela história e tornar aquilo uma verdade inexorável do reino de Deus. Pastor, o que eram as parábolas? Eram comparações. Jesus olhava, por exemplo, para um campo de trigo branco e aplicava aquele campo dizendo: erguei os vossos olhos, porque os campos estão brancos para a ceifa. Jesus olhava uma pedra de moinho, Jesus olhava um fermento de uma mulher fazendo pão, Jesus olhava a pequenez de uma semente de mostarda, Jesus olhava os pescadores lançando as suas redes, Jesus olhava os lírios do campo, Jesus olhava, pasmem, os pardais. E de tudo isso, irmãos, de uma forma profunda, incomensurável, única, singular, maravilhosa, encantadora, Jesus extraía, irmãos, histórias que marcam a nossa vida. Que coisa bela, irmãos! O reino de Deus é uma grande rede, que quando lançada nas águas, recolhem todo tipo de peixes, e uma vez que ela é recolhida na praia, pastor, de onde Jesus tirou isso? De Betsaida, de Cafarnaum, de Tiberíades, de cidades à beira do mar da Galileia, onde a maioria dos seus discípulos foram extraídos para uma vida de discipulado e apostolado. E quando essa rede é puxada para a areia da praia, separam-se os bons e os maus. Pastor, por que Jesus ensinava por parábolas? Por 4 razões. Por que a Bíblia diz em Marcos que tudo que ele ensinava para o povo era por parábolas? Primeiro, porque as parábolas prendiam a atenção do público. Quando você conta uma história que você tem a ver com a história, você presta mais atenção, não é? Segundo, Jesus contava também por parábolas e ensinava por parábolas, porque as parábolas continham elementos concretos de uma mensagem abstrata, metafísica e espiritual, que às vezes era difícil das pessoas compreenderem, mas se elas tivessem algo real e concreto, ficava mais fácil delas compreenderem as realidades do reino de Deus. Tanto que ele compara o reino de Deus a quê? Ao fermento, a semente de mostarda, a rede.
Há uma candeia. Pastor, que elementos são esses? São todos elementos do cotidiano comum, do aldeiano da Palestina, mas que transmite as verdades eternas, metafísicas e espirituais do reino de Deus. Terceiro, por que Jesus ensinava por parábolas? Porque Jesus também, querido, ele ocultava de alguma forma essa verdade gloriosa do reino de Deus aos corações empedernidos, orgulhosos, soberbos, arrogantes. E de repente aqueles grandes religiosos, sábios e escribas, quando ouviam aquelas parábolas, eles não compreendiam. Aconteceu com Jesus, aquela profecia que Deus deu, meu pastor, é Isaías 6. Prega, fala, proclama, mas eles não entenderão. Mas o interessante, irmãos, que as parábolas, elas tinham esse poder sobrenatural. Ela de repente não alcançava o coração do soberbo e do orgulhoso. Por quê? Porque é engraçado, né? As pessoas soberbas e orgulhosas querem sempre coisas grandes, né, meu pastor? Querem às vezes coisas rebuscadas, elegantes, grandiosas. Aí vem Jesus e fala de semente de mostarda. Aí vem Jesus e fala de coisas tão simples. Mas aí, irmãos, está a grande beleza da mensagem do Evangelho. Ela é para os simples de coração. Elas são para os pequeninos, para os humildes, para aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Pastor, por que Jesus ensinava por parábolas? Em quarto lugar, porque toda parábola de Jesus promovia uma decisão no seu ouvinte. Em outras palavras, depois que você ouvia as parábolas de Jesus, você tinha que tomar uma decisão, ou sim, ou não. Talvez seja por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Não tem jeito de ficar imune à palavra de Deus. Ela sempre vai promover no seu coração uma decisão. Ou ela corta para salvar, ou ela corta para rejeitar. Não tem jeito. E Jesus, irmãos, de forma tão bonita, de forma tão ímpar, de forma tão peculiar, de forma tão maravilhosa, ele ensinava através desse cotidiano. E ele então atraía a atenção das pessoas e promovia verdades profundas do reino de Deus a esses corações. Sabe quem seguiu o exemplo de Jesus? Paulo. Falei de Tessalônica, né? Em Atos 17. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega em Tessalônica, prega em Tessalônica, a cidade se levanta numa perseguição, ele sai, vai para Bereia. Quando chega em Bereia, ele prega a palavra de Deus, eles examinam a palavra, ele sai de Bereia e ele vai para Atenas. E quando chega em Atenas, a Bíblia diz que o coração de Paulo se perturbou profundamente, entrou numa convulsão profunda de ver a idolatria que existia naquela cidade. Tinha Deus para tudo quanto é jeito e gosto. E a Bíblia diz que enquanto ele andava nas ruas de Atenas, irmãos, o seu espírito ficou compungido, o seu espírito ficou perturbado, porque ele queria pregar o evangelho do Deus verdadeiro. Mas aí Paulo segue o exemplo de Jesus. Paulo é um homem, meu pastor, que passa pelo mundo com os olhos abertos. E a Bíblia diz que ele então olha uma pedra, e nessa pedra tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. Sabe o que significa essa pedra em Atenas? Tinha tanto Deus, mas tanto Deus, que se chegasse alguém falando sobre um outro Deus, a pedra já estava lá. Pode colocar. Nós já temos uma preparada para você. Queremos ouvir desse Deus. Mas Paulo é muito inteligente, irmãos. Quando Paulo vê aquela deixa, aquele gancho, quando Paulo vê aquela pedra, ele diz assim: ó atenienses, eu vejo que são muito religiosos, porque vocês têm uma gama de deuses, mas eu vejo também que vocês têm uma pedra ao Deus desconhecido que vocês não conhecem, pois é esse, o Deus verdadeiro, que
que eu quero pregar a vocês. Pastor, onde que Paulo aprendeu isso? Eu acho que ele aprendeu com Jesus. Eu acho que ele aprendeu, irmãos, com as histórias maravilhosas que Jesus contou e que até hoje tem sido um enlevo para a nossa alma. Pastor, por que Jesus era um mestre incomparável? Porque ele se utilizava de experiências comuns. Você quer impactar a vida de alguém? Conte a sua história com Jesus para ela. Você quer de repente que alguém fique tocado por alguma coisa de Cristo? Conte para essa pessoa o que você era antes de Cristo e conte o que Cristo fez por você. Foi isso que Jesus disse para o endemoniado. O endemoniado queria seguir Jesus, mas ele não deixou. Pastor, por quê? Porque ele tinha um plano maior para o endemoniado. A Bíblia diz que ele morava em Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades. E ele então diz assim: meu filho, você não vai comigo não, mas você vai voltar para a sua casa. E você vai contar para os seus tudo que o Senhor fez por você. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você é um cristão, você tem uma história. Se você foi alcançado por essa graça maravilhosa, você tem algo a dizer. Ou não? Se um dia Jesus bateu na porta do seu coração e abriu essa porta e entrou, você tem uma história maravilhosa para contar, que tem um monte de gente que precisa ouvir a sua história. E nisso nós temos que aprender com Jesus. Experiências comuns do cotidiano da nossa vida. Porque afinal de contas, irmãos, nós não podemos divorciar o nosso culto na igreja do nosso culto na vida. Aliás, o reverendo Caio Fábio tem um livro maravilhoso que fala sobre isso. Ele diz assim: se não há vida no culto, não há culto na vida. Não tem jeito. Mas em terceiro lugar, querido, eu quero terminar. Por que Jesus era um mestre incomparável? Vamos fazer um retrospecto? Primeiro, porque ele era ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem. Que coisa gloriosa! Quando você prega a mensagem do Evangelho e se esforça para viver essa mensagem, a sua mensagem tem credibilidade, amém? Segundo, Jesus era um mestre incomparável, porque ao ensinar, ele se utilizava de metáforas, parábolas, experiências comuns. E isso faz toda a diferença, irmãos, na vida das pessoas. Conta a história, fala o que Cristo fez com você, mostre o poder de Deus na sua vida, mostre aquilo que era antes de Cristo e depois de Cristo. Esqueça o passado, querido. Tem gente que fica remoendo o passado a vida inteira. Paulo teve um passado negro. Ele perseguiu os cristãos, ele pediu cartas para matá-los e aprisioná-los. Pastor Luciano foi na porta de Damasco. Nós vamos lá, bênção. Pastor Luciano passou na porta de Damasco, a mesma porta que o texto diz que Paulo saiu com as cartas para prender os cristãos e matá-los. Nós passamos pela porta de Damasco, andamos um pouco, o nosso guia disse: essa porta certamente é a mesma porta que o apóstolo Paulo saiu. E a Bíblia diz, irmãos, que ele respirava ameaças. No original, a ideia de um touro enfurecido, irado, querendo massacrar aquela seita miserável dos nazarenos. E a Bíblia diz, irmãos, que certa feita eles apedrejaram um jovem até a morte, e arrancaram as roupas cheias de sangue desse jovem, e depositaram essas roupas aos pés daquele que mandou fazer isso, Saulo. Imagina, irmãos, o que esse homem tinha nos ombros. Imagina as lembranças que esse homem tinha. Ele mesmo, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, por 3 vezes ele dá o seu testemunho, e ele conta isso. Eu persegui os cristãos, eu os lancei no cárcere, eu os consenti na sua morte, eu fiz como um animal louco, enfurecido. Mas esse homem, irmãos, teve um encontro com Cristo.
e Cristo mudou a sua história. Agora você pensa que Paulo ficou remoendo o troço lá atrás? Aquele que está em Cristo Jesus é nova, as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia! E lá aos Filipenses ele vai mais longe. Ele diz assim: uma coisa faço, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que a vida está estacionada, tem gente que não consegue caminhar, tem gente que a vida parou num determinado ponto da história e fica remoendo aquele ponto da história. Querido, corta a corda do seu barco, deixa ele singrar as águas. Você já viu aquela história de dois tontos, né? O sujeito está participando de uma festa numa ilha, aí o sujeito toma todas, dois amigos. Aí quando ele vai voltar para o continente, está cheio de barco para eles andarem e ir para o continente. Aí o sujeito entra, dois tontos, meu pastor, no barco, de noite, e o sujeito começa a remar. Aí o sujeito vira para o outro e fala assim: ô meu filho, tá difícil chegar, hein? Irmão, tem que remar mais um pouquinho, tem que remar. Aí de repente, irmão, dá lá 5 horas da manhã, o sujeito não chega, o pessoal preocupado com eles. Aí de repente volta os amigos no outro barco. Na hora que olha, irmãos, o sujeito entrou no barco, mas esqueceu de cortar a corda lá, estava preso. O sujeito ficou mais de 5 horas remando no mesmo lugar, irmão. Eu fico pensando em Paulo. Paulo tinha tudo para ter uma vida enclausurada, triste, amargurada, pensando no passado. Sabe um outro personagem que podia ter uma vida assim? José. Se tem um menino que sofreu pelo fato dele ser bom, foi José. Mas engraçado, eu não vejo uma ruga de vida presa no passado em José. Pelo contrário, o primeiro filho que nasce, sabe como é que ele chama? Manassés. Isso é bonito demais, irmãos. Sabe o que significa Manassés, meu pastor? Deus me fez esquecer as amarguras do meu passado. Sabe como é que o filho chama? Manassés. Por isso, meu amado, é bênção. Sabe por quê? Jesus se utilizava de experiências comuns e de coisas comuns, e ao fazer isso, irmãos, usar as metáforas, ele contava as histórias maravilhosas. Isso enlevava o coração de todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nessa noite, você tem uma história para contar. Conte a sua história. Amém, meu pastor? Olhe para frente, corte as amarras, pare de viver do passado, pare de viver com sentimento de autopiedade, dos outros ficar achando que você é um coitadinho, que aconteceu isso ou aquilo no passado. Olhe para o alvo, olhe para frente, olhe para Cristo. Existe uma linda estrada para você trilhar ainda, em nome de Jesus, amém? E último lugar, eu termino. Pastor, por que Jesus era um mestre incomparável? Simples, irmãos. Ele era um mestre incomparável porque o seu ensino não visava apenas, meu pastor, o conhecimento, mas acima de tudo a transformação. O interessante é que Jesus, usando uma metáfora, uma parábola, em João capítulo 10, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim também me convém conduzi-las. E quando isso acontecer, haverá só um pastor e só um rebanho. Jesus estava falando de mim e de você. Mas Jesus lá em João 10, ele fala do mercenário, daquele que não é pastor, daquele que é alguém travestido de pastor, mas no fundo ele é um lobo, voraz, mentiroso, cuja intenção é espoliar as ovelhas. E aí ele fala do mercenário. Ele não entra pela porta,
Ele não tem cuidado das ovelhas. Pelo contrário, quando ele vê o perigo, ele foge e ele deixa as ovelhas. E aí, irmãos, lá no versículo 10, em João 10, tem uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ele diz que o inimigo, o mercenário, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando eu vejo esse versículo, Jesus não diz assim: olha, eu vim para que vocês tenham conhecimento, e tenham conhecimento em abundância. Não, ele não diz isso. Quando Jesus diz isso, ele não diz assim, quer ver? Eu vim para revelar um novo conhecimento de Deus, para que vocês conheçam a Deus. Não, ele não diz isso. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele fala alguma coisa diametralmente oposta ao que os escribas e fariseus faziam naquela época, porque o negócio deles era encher a cabeça de conhecimento. Mas Jesus, irmãos, engraçado, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. Em outras palavras, pastor, por que Jesus era um mestre tão inspirador e um mestre tão incomparável? Porque o ensino de Jesus, ele não visava fundamentalmente o conhecimento, mas ele visava o quê? A transformação. Em outras palavras, Jesus não veio para dar a você um novo conhecimento de Deus. Jesus veio para devolver a você a vida com Deus, que o pecado te tirou. Jesus não veio para você ter só luz na cabeça. Jesus não veio para você acumular conhecimento sobre Deus. Jesus veio para você aprender de novo a andar com Deus, a ter comunhão com Deus, a ter uma vida transformada por Deus, a ter uma vida próxima ao Senhor e o Senhor habitar no seu coração. O ensino de Jesus não visava só o conhecimento. É claro, irmãos, que nós precisamos conhecer o Senhor, mas conhecer o Senhor para experimentar melhor do Senhor. Tem muita gente que diz conhecer muito a Bíblia, está cheio por aí de conhecedores da Bíblia, e na verdade, essas pessoas que conhecem muito a Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado e andar um pouquinho, comer um sal com elas. Sabe por quê? Porque se esse conhecimento não traduz numa mudança de vida, a semelhança de Cristo, um espírito humilde e manso, esse conhecimento para mim, irmãos, é espúrio e nefasto, não é verdadeiro. Porque Jesus veio para nos dar vida. E sabe o que significa vida? A vida de Deus dentro de você, não apenas na cabeça, mas acima de tudo, meu pastor, aonde? No seu coração. Eu quero encerrar com um exemplo de Nicodemos. Nicodemos foi um mestre da lei. Nicodemos foi um homem que se interessou por Jesus, pelo conhecimento de Jesus. Pastor, por que você diz isso? É só você ler João 3:1. A Bíblia diz que ele era um dos principais do Sinédrio. Ele veio ter com Jesus de noite, e ele chega conversando com Jesus na base do conhecimento. Jesus, sabemos que tu és mestre e que tu falas as coisas concernentes a Deus. Em outras palavras, ele estava interessado em quê? No conhecimento. Jesus nem responde. Jesus olha para ele e diz assim: olha, você quer saber de uma coisa? Importa-vos nascer de novo. Sabe o que significa isso? Enquanto Nicodemos estava preocupado com o intelecto, Jesus está preocupado com a vida. Enquanto Nicodemos estava preocupado em aprender mais e ter mais conhecimento, Jesus estava preocupado em ele nascer de novo e ter uma outra vida, a vida que Cristo veio oferecer. Pastor, o senhor é contrário ao conhecimento? De jeito nenhum, irmãos, de jeito nenhum. Eu estava brincando com um irmão aqui quando entrou ali, que se tem uma pessoa que já colou grau nessa vida, sou eu. Aí eu pergunto: o que adianta, irmãos? O que adianta você colar grau? O que adianta você colar grau se o seu conhecimento não é um conhecimento para a vida? O que adianta você ter um conhecimento só aqui, e isso não descer para aqui e para aqui? Não adianta nada, irmãos.
É por isso que Jesus era um mestre incomparável, porque quando as pessoas encontravam com Jesus e ouviam as suas palavras, elas nunca mais eram as mesmas. Nicodemos entendeu isso, irmãos. Nicodemos compreendeu quando Jesus disse assim: aquele que não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, você está procurando conhecimento, eu quero te dar uma nova vida. É diferente. Caiu a ficha de Nicodemos. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, quem retirou o corpo dele da cruz? José de Arimateia e Nicodemos. E a história da igreja diz que ele se tornou o quê? Um dos seguidores de Jesus. Em outras palavras, ele entendeu que Jesus veio para trazer vida. Precisamos conhecer a Deus, irmãos. Precisamos mesmo prosseguir nisso aqui, ó. Conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Mas nós precisamos também deixar-nos transformar por essa palavra. Temos a nossa vida transformada por Cristo. E essa mensagem ser o nosso sangue, ser a nossa seiva, ser o nosso coração. John Bunyan foi o grande mártir, escritor do livro mais famoso da história depois da Bíblia, meu pastor, O Peregrino. John Bunyan, irmãos, foi preso mais de 9 vezes. John Bunyan foi perseguido por pregar o Evangelho. Mas o que as pessoas mais admiravam nesse homem, que até nos seus algozes o respeitavam, é porque em tudo que ele sofreu, ele imitou o seu mestre, ao ponto de eles dizerem o seguinte: se nós cortarmos o seu corpo, o seu sangue é a palavra de Deus. Que coisa gloriosa, irmãos, esse mestre incomparável. Jesus, irmãos, veio trazer Deus até nós. Ele veio trazer uma vida nova, uma vida maravilhosa. Ele veio transformar a nossa vida, nos dar esperança, devolver aquilo que o pecado, de forma tão vil, retirou em nós, e nos transformar de glória em glória a sua imagem e semelhança. É por isso, irmãos, que quando as pessoas olhavam para Jesus e o seu ensino, elas ficavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus veio para nos tornar novas pessoas. Jesus não veio para melhorar ninguém. Ah, pastor, eu preciso de Jesus para melhorar o meu filho. Não, você não precisa não, meu filho. Tem outra coisa que melhora o seu filho, mas tem uma pessoa que muda o seu filho. Jesus não veio melhorar ninguém. Jesus não veio fazer você bonzinho. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: cristãos não são essencialmente pessoas boas, mas essencialmente pessoas novas. Sabe por quê? Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso só Jesus, irmãos. E o ensino de Jesus, e a palavra de Jesus, e o exemplo de Jesus, e a vida de Jesus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele, a Ele a glória eternamente, amém. Olhe para Cristo, pegue o exemplo de Cristo, se mire em Jesus, veja o que Ele fez, encarne aquilo que você fala na sua vida, e você será um profissional que tem credibilidade. Compartilhe através de histórias comuns, toque o coração das pessoas com aquilo que elas estão acostumadas a ver todos os dias, e assim ela vai ver que o Evangelho não é algo metafísico, que está lá em cima, mas ele faz parte da água que eu bebo, do travesseiro que eu durmo, da comida que eu como, da conta que eu pago, do meu carro que eu ando, e de tudo nessa vida o Evangelho faz parte. Não ensine apenas para ter luz na cabeça, isso gera arrogância, prepotência, soberba. Ensine para ter fogo no coração.
Ensine para que as suas mãos falem mais alto do que os seus lábios. Ensine para a pessoa ver em você a encarnação da sua fé e da sua verdade. E assim, quando você abrir a boca para falar, para ensinar, para mostrar, os corações serão aquecidos. Jesus, o Mestre incomparável. Como nós precisamos aprender dele, né, Cíntia? Mas para finalizar, irmãos, é porque ele era Deus. É incomparável porque ele é Deus. Ninguém pode se igualar a ele. Ninguém pode ser como ele. Ninguém na história fez o que fez, viveu como viveu. Ele é o nosso Deus. Creia nele nessa noite. Entregue-se a ele. Confie nele. Deposite a sua fé nele. Aprenda dele. Viva por meio dele. Proclame a sua mensagem. E viva a sua mensagem. Porque fazendo assim, você será bem-aventurado em tudo que você realizar. Amém?